Imagine que você passa a vida inteira tentando obter sucesso, reconhecimento, felicidade. E no fim, a única coisa gravada na sua lápide é: não tente. Isso não soa como uma contradição? Afinal, não é justamente tentando que se conquista algo? Charles Bukowski, um dos escritores mais brutais e sinceros do século XX, escolheu essas duas palavras como sua despedida definitiva. Mas o que ele realmente quis dizer? Será que era um convite ao fracasso ou um conselho sobre a vida que a maioria das pessoas simplesmente não entende? Neste vídeo, vamos mergulhar na mente de Bukowski, entender sua visão sobre esforço, criatividade e autenticidade, e no processo, talvez descobrir se estamos gastando energia no que realmente importa. Nascido na Alemanha em 1920, ele emigrou com a família para os Estados Unidos em 1923, mas a nova vida no sonho americano foi tudo, menos fácil. Desde pequeno, sofreu agressões do pai e o desprezo de outras crianças, que zombavam de seu sotaque e suas roupas. Para piorar, na adolescência, desenvolveu uma acne severa que desfigurou seu rosto, aprofundando ainda mais seu isolamento. A dor moldou sua visão de mundo, e de um jeito estranho, também moldou sua escrita. Anos depois, Bukowski diria que seu pai foi seu maior professor de literatura, porque ensinou a ele o significado da dor sem sentido. Quando você apanha por tempo suficiente, acaba dizendo o que realmente quer. Nos seus 20 anos, tentou ser escritor. Escreveu centenas de contos enquanto vagava pelos Estados Unidos, vivendo de empregos temporários e mal pagos. Mas quase ninguém queria publicá-lo. Sem sucesso, abandonou a escrita por uma década. Quando retornou, não foi por ambição ou esperança, foi porque não conseguia evitar. Escreveu nos intervalos do trabalho nos Correios, publicou em revistas underground sem retorno financeiro, persistiu mesmo sem perspectivas. Seu reconhecimento só veio depois dos 50 anos, quando uma editora finalmente decidiu apostar nele. O resto é história. Como alguém que escreveu sobre fracassos e vidas comuns conquistou um público tão devoto? Charles Bukowski construiu uma carreira literária baseada na crueza da vida cotidiana, sem filtros ou romantizações. Suas obras são retratos de um mundo brutal, onde o fracasso, a solidão e o tédio andam lado a lado com humor ácido e uma visão profundamente honesta da existência humana. Entre seus livros mais icônicos, destacam-se Cartas na Rua, Mulheres, Misto Quente e Hollywood. Seu primeiro romance, Cartas na Rua, é quase autobiográfico, narrando a rotina de um funcionário dos Correios, emprego que o próprio Bukowski teve por anos, antes de se dedicar integralmente à escrita. Já Mulheres mergulha em sua vida amorosa caótica, repleta de relações intensas e efêmeras. Em Misto Quente, ele revisita sua infância e juventude, expondo as dificuldades de crescer em uma família abusiva e uma sociedade que nunca pareceu aceitá-lo. Além dos romances, Bukowski se destacou como poeta, com milhares de poemas publicados. Diferente da poesia tradicional, suas palavras eram diretas, muitas vezes agressivas, mas sempre carregadas de autenticidade. Ele falava sobre bares, mulheres, apostadores, a dura realidade da classe trabalhadora e, é claro, sobre gatos. Pouca gente sabe, mas Bukowski tinha uma paixão imensa por gatos. Para ele, esses animais eram símbolos de independência e resiliência, qualidades que admirava. Em seu livro sobre gatos, ele reflete sobre a natureza felina e como ela espelhava a sua própria visão de mundo, a capacidade de se manter firme, de cair e levantar quantas vezes fosse necessário. Seus gatos eram uma companhia silenciosa e leal, algo raro em sua vida marcada por relacionamentos instáveis e uma personalidade reclusa. Bukowski não escrevia sobre heróis. Seus personagens eram bêbados, fracassados, trabalhadores exaustos e solitários à margem da sociedade. Ele expunha a feiura da vida sem filtros, com um estilo seco, direto e brutalmente honesto. Esse é o chamado realismo sujo, uma literatura sem glamour, sem ilusões, sem a necessidade de maquiar a realidade. Sua poesia e prosa eram diferentes do que se esperava de um escritor. Não havia floreios, metáforas complexas ou uma tentativa de impressionar.
Ele escrevia como falava, e falava como um homem que já tinha visto e vivido demais para se preocupar em parecer sofisticado. Mas se Bukowski falava de fracasso, por que tanta gente se identificava com ele? Porque, no fundo, ele traduzia o que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Ele expunha o vazio do cotidiano, o tédio do trabalho, a solidão disfarçada de rotina. Ele não romantizava a miséria, mas também não fugia dela. Muita gente interpreta essa frase como um chamado ao conformismo, quase como se Bukowski estivesse dizendo: desista, não vale a pena. Mas será que essa era realmente a sua mensagem? Em uma carta a um jovem escritor, ele explicou o que queria dizer. Se você precisa se esforçar demais para criar algo, talvez essa criação não seja autêntica. Para Bukowski, a arte verdadeira não nasce do esforço forçado, mas de uma necessidade interna inevitável. A maioria dos escritores fala sobre disciplina, rotina, inspiração. Bukowski, ele dizia que nada disso importava. Para ele, a criatividade não era uma questão de esforço ou método, mas de inevitabilidade. Escrever não era algo que ele escolhia fazer, era algo que simplesmente acontecia. Se não sair de você como um vulcão, não faça, escreveu em um de seus poemas mais famosos. Essa visão ia contra a ideia tradicional de que é preciso tentar para criar algo grandioso. Bukowski não acreditava em forçar a criatividade. Para ele, ou a escrita vinha naturalmente, ou não valia a pena. Mas isso não significa que sua vida foi fácil. Pelo contrário, passou décadas sem reconhecimento, escrevendo em qualquer intervalo que conseguia entre trabalhos exaustivos. O que o diferenciava era que mesmo sem sucesso ele não parava, porque no fundo não havia outra opção. A criatividade, para Bukowski, não era sobre técnica ou esforço deliberado. Era sobre autenticidade. Ele escrevia o que queria, da forma que queria, sem se preocupar com aceitação ou regras. E talvez tenha sido exatamente essa honestidade crua que fez com que sua obra se tornasse tão influente. Então, como saber quando insistir e quando soltar? A resposta pode estar na diferença entre esforço e fluidez. Se algo exige um esforço exaustivo, constante e sem nenhuma satisfação real, talvez seja um sinal de que não é o seu caminho. Mas se, apesar dos desafios, aquilo continua voltando para você, como a escrita voltava para Bukowski, talvez seja porque faz parte de quem você realmente é. No fim, don't try não significa se acomodar, mas aprender a distinguir o que vale a pena perseguir e o que só está drenando sua energia. E para você, o que don't try realmente significa? Será que você está gastando energia no que realmente importa? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos como esse. Aqui falamos sobre filosofia, história e conhecimentos que desafiam a forma como enxergamos o mundo. Se curtiu, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!